2 Samuel, capítulo número 6, versículo de número 9. Aleluias. Quem encontrou, diga amém. E vai dizer assim: naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Meu Deus, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de ouvir a tua palavra. Usa-me, Senhor, com toda a minha pequenez, a minha simplicidade, que seja o Senhor falando aqui nessa noite. Levante, ó Deus, os intercessores que vão estar intercedendo pela minha vida, para que verdadeiramente o céu se abra e a tua palavra desça e penetre nas profundezas do nosso coração. Que pessoas aqui nessa noite venham ser libertas, que cadeias se abram, que algemas sejam quebradas e correntes destruídas, Senhor. Ó Deus, que eu profetizo que todos que entraram aqui saiam impactados daqui nessa noite pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Podemos sentar, queridos. Muito obrigado pela sua presença, a presença de todos que vieram. Queridos, eu queria trazer uma palavra para os irmãos. Nós falamos aqui quinta-feira uma palavra poderosa que impactou a vida de muita gente que estiveram aqui. Foi uma palavra verdadeiramente abençoada e profética para esses últimos dias. Os irmãos sabem que eu não sou de ficar pregando sobre vitória, porque quando a gente fala sobre vitória, você tem que dizer como chegar à vitória. E nem sempre esse como chegar à vitória é do jeito que a gente quer. Se Deus falasse abertamente com José: você vai ser o governador do Egito, todos os reis vão comprar nas suas mãos, ele ia falar glória a Deus, aleluia. Mas se Deus falasse: para isso você vai ser vendido pelos seus irmãos como escravo, você vai ser prisioneiro, você vai ser acusado de abusador de mulheres e por aí vai, ele ia falar: então não deixa eu chegar naquilo que o Senhor quer, não, eu já vou desistir. Irmãos, a vitória é para todos nós. E só o fato de nós estarmos servindo ao Senhor já é a grande vitória. Você já é um vitorioso. Só de você estar rompendo dia após dia, irmãos. E eu quero trazer uma palavra aqui nessa noite, que é uma palavra sim que vai falar sobre vitória. Porque Deus não vai nos abandonar neste momento de dificuldade, mesmo que o mundo piore dia após dia. Mesmo que aquilo que está registrado no livro do Apocalipse, que está registrado em Daniel, que fala sobre os tempos difíceis que virão, tempos de angústia. Mesmo que nós estamos na eminência de viver tudo isso, irmãos, a Bíblia também fala que paralelamente o Senhor vai estar guardando o seu povo, livrando o seu povo. Então eu creio nessa promessa, eu creio sim, irmãos. Eu creio, não tenho medo da tribulação, não tenho medo da perseguição, porque eu sei que se Deus permitir que isso venha sobre nós, Ele também vai nos guardar. E a Bíblia diz que Ele não vai permitir uma provação ou uma tentação maior do que a gente possa suportar. Amém, queridos? O Deus que vai provar a humanidade é o Deus que vai também guardar a sua igreja. Irmãos, e nós falamos aqui quinta-feira uma mensagem muito impactante sobre Obed-Edom. Acredito que muitos aqui já ouviram essa passagem sobre Obed-Edom. E nós falamos que para a arca entrar na casa de Obed-Edom, a arca da aliança, que era um utensílio usado no Antigo Testamento, era um objeto como se fosse uma urna, era feito de madeira de acácia, totalmente coberta de ouro. E aquela urna, no seu interior, ela guardava as duas tábuas da lei, as tábuas da aliança que Deus fez com Moisés. E aquela urna, aquela arca ficava dentro do tabernáculo de Moisés, lá no Santo dos Santos. E ali estava a presença de Deus, irmãos. Ninguém podia chegar diante daquela arca se não fosse um sacerdote, se não fosse um homem ungido por Deus, separado por Deus para chegar diante dela. Tamanho poder e a glória que estava sobre aquela arca. Ninguém podia, irmãos, chegar diante dela. E se estivesse em pecado, caía morto ali mesmo. Diz os historiadores que o sacerdote entrava com uma cordinha amarrada na cintura e um sininho. Se ele caísse lá é porque ele havia morrido, estava em pecado. Então eles puxavam com a corda o corpo daquele sacerdote. Tamanha glória, irmãos. A santidade de Deus é algo tão grandioso que nós não conseguimos calcular a grandeza da santidade de Deus. E Deus concentrou a santidade dele naquela arca. Então vai dizer que o povo de Israel sempre tinha vitória porque ele estava de posse daquela arca. E aonde eles levavam aquela arca, irmãos, Deus movia céus e terra e dava vitória para o povo de Israel. Até um certo dia
que aqueles que Deus havia separado para poder estar à frente do povo de Israel, que era Eli, ele era um sacerdote, a sua família foi separada, os seus filhos separados, para cuidar do templo do Senhor, cuidar de todas as cerimônias, todos os rituais de sacrifício. Vai dizer, irmãos, que a vida daquela família já não estava mais no altar do Senhor. Os filhos de Eli começaram a roubar as ofertas, os dízimos que eram entregues ali, e começaram também a abusar sexualmente de mulheres que também iam ali no templo. Então vai dizer que um certo dia os filhos de Eli pegaram a arca, pois eles estavam em meio a uma guerra contra os filisteus. Eles levaram aquela arca, pensam, vamos levar a arca, mesmo que a nossa vida não está no altar de Deus, vamos levar a arca. Porque o ser humano tem mania de acreditar nas coisas, né, irmão? Se eu tenho um objeto, eu estou protegido. Não preocupa não, nós temos um objeto aqui, nós temos isso aqui, ó, isso aqui me protege. Eu tenho um trevinho de 4 folhas na minha carteira, eu tenho um pezinho de coelho, sim, eu tenho um óleozinho que veio de Israel, isso aqui me protege. Nós temos uma mania de acreditar e achar que essas coisas nos protegem. Eu lembro um dia, irmãos, eu fui fazer uma visita aqui em Antunes, numa casa, e o pessoal são católicos, e o jovem falou comigo assim, pastor, ora no meu quarto, eu não consigo dormir no meu quarto, eu sou muito atormentado, eu não consigo, eu só estou aqui na sala, eu não consigo ter no meu quarto, eu não consigo dormir. Eu falei, me leva lá, nós vamos orar. Quando eu cheguei lá, irmãos, já na porta já tinha um objeto pendurado lá, com uma peninha, e eu pensei, meu, isso aqui já está errado, isso aqui, né? Eu falei, para que é isso aqui? Isso aqui protege o meu quarto. Aí quando eu entrei, eu falei, e essas imagens aqui te protegem? É para proteger também. Eu falei, mas por que você está sendo atormentado? Então, eles não estão te protegendo. Eu falei, quer saber do negócio? Pega essas imagens tudo e joga fora, e eu te garanto que a partir de hoje você vai dormir aqui em paz. Amém? Dá vontade de dar glória a Deus, mas a verdade é que ele não quis trocar as imagens pela uma palavra que eu dei para ele. Ele preferiu ficar com as imagens e não dormir no quarto dele. Irmãos, infelizmente as pessoas se apegam aos objetos e idolatram objetos. A Arca da Aliança não era um objeto para ser adorado ou idolatrado, porque ela tinha uma representação, a presença de Deus. A Arca da Aliança, ela já apontava, já simbolizava para algo que ia acontecer nos tempos que nós estamos vivendo. Aquela arca, irmãos, representava o meu e o seu coração. Se a presença de Deus estava dentro daquela arca, onde estava a palavra de Deus, agora hoje Jesus, ele diz para nós assim, se vós estiveres em mim, a minha palavra estiver em vós, dentro de você, como estava dentro da arca, pedireis o que quiser e vos será feito. Se a palavra de Deus era guardada dentro da arca, e aquilo tinha uma glória tamanha que até matava pessoas que entravam, irmãos, com a vida fora do altar. Vai dizer a palavra de Deus que agora o templo que Deus edificou e construiu não é feita por mãos de homens. A arca que Deus construiu e edificou não é a arca feita por mãos de homens. Jesus, ele falou, eu vou derrubar esse templo em 3 dias e vou reconstruir um outro. E a glória da última casa vai ser infinitamente maior do que a da primeira. Eu estou dizendo para você, irmão, que essa arca hoje representa eu e você cheios do Espírito Santo. A dizer, irmãos, que eles levaram a arca pensando, vão vencer, mas Deus falou, não é a arca que te dá a vitória, mas é a minha presença. Minha presença está onde há santidade. Eles não estavam na santidade, não adiantava levar a arca, irmão. Vai dizer que os filisteus mataram os filhos de Eli, mataram Eli. Depois que eles mataram, os filisteus cresceram os olhos, falou, olha o que está diante de nós, a Arca da Aliança. Com essa arca eles venceram grandes guerras, vamos levar essa arca. Levaram a arca para o templo de Dagon, colocaram a arca ao lado da estátua de Dagon, que era uma estátua que tinha um rosto de peixe, um corpo de homem. Vai dizer que eles foram dormir no outro dia, quando chegaram lá, a estátua de Dagon estava no chão, prostrada diante da Arca da Aliança. Amém, irmão? Ali a presença de Deus dizendo assim, eu posso guerrear sem braço humano, eu posso guerrear sem armas humanas, eu sou o Deus que guerreia, eu sou o Deus, eu sou o general, eu sou o Senhor dos senhores, eu sou aquele que destrói todo o principado e potestade, eu sou aquele que peleja sem você usar a sua força. Ele derrubou aquela estátua, irmão, para provar que o Deus da aliança, o Deus daquela arca, era infinitamente mais poderoso que o Deus Dagon. Levantaram aquela imagem de novo, colocou lá, mas no outro dia, vai dizer, eles foram tão atrevidos, irmãos, que no outro dia, aquela imagem estava sem a cabeça e sem os braços.
Deus foi lá e arrancou a cabeça e arrancou os braços, dizendo: é assim que eu vou fazer, não é só com essa imagem, é com Satanás também. Eu vou destruir, eu vou esmagar a cabeça de Satanás. Aleluia! Você acredita nisso, irmão? Que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Aleluia! Irmãos, vai dizer a palavra do Senhor que de repente começou a vir pragas sobre os filisteus. E eles começaram a relembrar a passagem lá do Egito, quando o povo de Israel estava lá e Moisés falando: liberta esse povo para adorar no deserto. Faraó com o coração endurecido. Deus começa a mandar pragas, começa a mandar úlceras, e os filisteus começam a sofrer com essas úlceras. Muitos filisteus começaram a morrer, úlceras começaram a brotar no corpo daqueles filisteus, e eles falaram: eu já sei qual é a causa, tem um negócio que está fora do lugar. Sabe o que é? Essa arca não é para ficar aqui, essa arca é para ficar no meio do povo hebreu, do povo de Israel, no meio do povo de Deus. Ela está no lugar errado. Irmãos, quando Deus ele separa uma coisa, quando Deus consagra uma coisa, não tem caminho de volta, não tem, irmão. Tem gente que fala assim: eu não quero saber mais de Jesus, eu não quero saber mais de igreja. Se você provou da unção de Deus, se o Senhor escolheu você, ungiu você, separou você, não tem um caminho de volta não, irmão, é caminho sem volta. Você vai ser um problema para a sociedade. Jonas tentou fugir da direção de Deus, quase que o navio afunda com quem estava lá dentro. Descobriram, tem alguma coisa fora do lugar. Quando foi ver, Jonas estava dormindo no porão do navio. Falou: é isso aqui que está fora do lugar. Esse homem não era para estar aqui, mas era para pregar em outro lugar. Joga ele no mar, irmão. Se a sua vida estiver fora da onde Deus quer, pode ter certeza, Ele vai fazer terremoto, Ele vai fazer tempestade. Ele vai fazer com que jogue você no mar, para que a baleia engula você e jogue você no centro da vontade de Deus. Se Ele escolheu você, se Ele chamou você, ninguém, não tem demônio nessa terra que vai impedir Deus de usar você como Ele quer. Você pode até esforçar para desviar, pode até esforçar para sair da presença dEle. Você vai fazer muita gente sofrer, mas uma hora Deus vai pegar você e colocar você na onde Ele quer. Você acredita nisso? Se Ele te escolheu, Ele vai fazer, irmãos. Os filisteus então pensaram: vamos consumir com essa arca. Isso está destruindo aqui, está destruindo nosso povo. Levaram a arca, irmãos, colocaram numa carroça, prepararam muitas ofertas, muitos presentes, irmão Claudinho. E os sacerdotes dos filisteus, os anciões, aconselharam, falaram assim: faz uma imagem de escultura e desenha uma úlcera e leva para eles. Fala: nós estamos morrendo de úlcera lá e nós queremos ofertar agora aqui, ouro, prata. E fizemos até uma escultura de úlcera representando a praga que nos assola. Diz que eles encheram aquela carroça, irmãos, com presentes, com oferendas, ofertas, e colocou a arca da aliança e foi para a direção do povo de Israel. E de repente eles chegam na casa de Abinadab, que era um levita, sua família separada por Deus para também fazer o trabalho sacerdotal. Eles chegam lá, entregam a arca. Irmãos, eles estavam tão desesperados que os filisteus falaram assim: pode queimar até essa carroça, pode sacrificar os bois, nós não queremos nada, fica com essa arca, fica com os bois, fica a carroça, faz o que vocês quiserem, não quero saber dessa arca mais, isso aqui é maldição na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. O crente que é ungido por Deus, separado por Deus e provou do Espírito Santo, se ele não estiver no lugar certo, se não estiver no centro da vontade de Deus, se torna maldição na vida de muita gente. Viu? Pessoas que você ama, pessoas que você convive, vão sofrer por sua causa. Mas o que eu estou fazendo, pastor? Você está no lugar errado, você está na direção errada. E Deus não chamou você para ser maldição na vida de pessoas, chamou você para ser bênção. Ele disse para Abraão: ser tu uma bênção. Deus quer usar você para você poder jorrar a vida, jorrar água, vida, jorrar a bênção. Deus quer usar você para tocar nas pessoas e dizer: enfermidade, sai em nome de Jesus. Deus quer usar você, irmãos, para sair palavra de vida e não de maldição e não de morte. Ele te chamou, Ele te escolheu, não é você que escolheu Ele. Não é você que decidiu: eu quero servir a Ele. Ele chamou você, e não adianta você espernear. Não adianta você querer sair da presença dEle. Ele busca você aonde você estiver. Ele larga as 99 ovelhas, Ele vai atrás de você.
E Jesus está falando aqui nessa noite: eu estou atrás de algumas ovelhas rebeldes aí, mas eu vou trazê-las de volta. Você acredita que Jesus faz isso, irmão? Ou você está achando que tem pessoas que já se perderam? Não se perdeu, não. Tem gente que às vezes fala: porque o pastor, pelo amor de Deus, vai atrás do fulano, vai atrás. É Jesus que vai atrás, porque se Cristo libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Nós não somos donos de nada, irmãos. É Ele que é o nosso dono. Levaram, irmãos, aquela arca para a casa de Abinadab. Aleluia! Aquela arca ficou ali, irmãos, 20 anos. 20 anos. Abinadab foi consagrado, irmãos, consagrado para cuidar da arca. Olha para você ver o tanto que a santidade de Deus não se pode, diga assim comigo, não se brinque com a santidade de Deus. Para a arca repousar e ficar naquela casa, naquele endereço, tiveram que fazer, irmãos, um sacrifício. Tiveram que levantar um altar. Tiveram, irmãos, que consagrar a casa de Abinadab. Tiveram que ungir Abinadab e dizer: a partir de agora você está apto a cuidar dessa arca. E Deus está ungindo famílias aqui, chefes de famílias, porque a arca do Senhor vai repousar sobre a tua casa, no centro da tua família. Quem vai mandar na sua família não é a pomba gira, não é o tranca-rua, não é a chuncaveira, não é o vício, não é a prostituição, não é o adultério. Mas quem vai reinar sobre a tua casa é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. É Ele. 20 anos aquela arca repousou na casa de Abinadab, irmãos. Mas a Bíblia não fala que aconteceu nada. Não veio praga, não morreu ninguém na casa de Abinadab. Mas também você não ouve falar de bênção, não ouve falar de milagre. Irmãos, isso me incomodou. Eu falei: Jesus, como que pode um homem, uma família receber uma arca com tanta história, com tantos fenômenos sobrenaturais, só de ver a arca estar diante dela, e eles colocar a arca dentro de casa e nada acontecer, irmãos? Aquela arca começou a servir de decoração dentro de casa. Quem sabe eles falavam assim: ó, ninguém toca nessa arca não, passa, vamos fazer um cercadinho aqui, ela só vai servir para decorar a casa. Eles não usufruíram, irmão, daquilo que aquela arca poderia proporcionar. Deixa eu te falar uma coisa, irmão: tem pessoas que têm medo da santidade de Deus, tem pessoas que têm medo do Espírito Santo, tem pessoas que têm medo de se entregar ao Espírito Santo. E Ele está dizendo: não tenha medo de mim não, não tenha medo da minha santidade não, se entregue, eu vou santificar você, eu vou aperfeiçoar você. Enquanto você tiver medo, irmão, o medo, ele é o oposto da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tiver a arca na sua casa, olhar para ela, mas tiver medo dela, você não vai usufruir dela. É a primeira vez que essa arca repousa dentro de uma casa, dentro de uma família, irmãos. Aquele homem não aproveitou a oportunidade, mas de repente começa toda a história dos reinados dos reis de Israel. O povo clamou, pediu um rei. De repente Deus fala: então vou dar um rei. Deus deu Saul para o povo de Israel. Saul começou a reinar, irmãos. Saul não se importou com essa arca, não quis saber aonde estava a arca. Ele se preocupou mais em ter suas vitórias, suas conquistas, mas esqueceu daquilo que era o mais importante na história de Israel, que toda vez que a arca estava, eles tinham vitória. Mas Saul estava confiando mais na força dele, no braço dele, do que na presença de Deus. O reinado de Saul não durou muito tempo. Deus já levanta um, e esse que Deus levanta, Ele escolhe lá no meio do deserto, escondido no meio das ovelhas, fedendo ovelha, cheio de bicho de pé, com o casco do pé todo trincado, um menino todo queimado de sol, franzino, fraquinho, coitado. De repente o profeta vai na casa de Jessé, profeta Samuel, e Deus fala: nessa casa eu escolhi esse endereço, eu escolhi essa casa. Deus está falando muito isso aqui, né, irmão? Eu escolhi essa casa, eu escolhi esse endereço. Se Deus escolheu o seu endereço, irmão, não esquenta a cabeça não. Se Ele escolheu a tua casa, não se preocupe. O profeta chegou e falou: é aqui dessa casa que vai sair o rei de Israel. Só que esse rei, irmãos, é um rei que vai dizer que o reinado dele seria eterno. Deus já tinha um plano na linhagem de Davi, porque de Davi viria um que seria Jesus de Nazaré, da linhagem que ele seria chamado Jesus, filho de Davi.
e esse viria para reinar toda a eternidade. Davi, ele foi chamado, foi ungido, começou a reinar, irmãos. Então vai dizer que quando Davi, irmãos, ele começa a reinar, o primeiro desafio de Davi foi arrumar uma cidade, uma capital. Eu não falei isso aqui quinta-feira, não. Primeiro desafio de Davi: precisamos de arrumar uma cidade onde vai ser a nossa capital. E nós sabemos que hoje a capital de Israel é Jerusalém. Deus já tinha um plano, uma história dentro do reino de Deus, dentro daquele povo com Jerusalém, irmãos. Só que Jerusalém estava sitiado, ou estava sendo governado pelos jebuseus, vai dizer a história. Eram os jebuseus que estavam ali de posse de Jerusalém. Então Davi, irmãos, ele tenta infiltrar, mas Jerusalém estava todo cercado com muralhas, e não tinha como penetrar naquele lugar. Mas vai dizer, irmãos, que lá em Jerusalém tinha um canal subterrâneo onde entrava a encanação de água, onde passava a rede de esgoto, água para entrar ali na cidade de Jerusalém. Então vai dizer que Davi, Deus mostrou para ele e falou assim: eu vou te dar uma estratégia. Para você poder conquistar Jerusalém, você vai ter que entrar por baixo. Aí a gente fala, para se ter vitória, você tem que descobrir como que eu faço para ter vitória. E o Senhor já deu coordenada: quer possuir Jerusalém, quer conquistar Jerusalém, entre por baixo. Irmãos, Deus tem promessa para a sua vida, Deus tem promessa de conquista, Deus tem promessa sim para você, de conquista para você, para sua casa. Mas a ordem de Deus para mim e para você é: entre por baixo. Entre por baixo, subterrânea, onde ninguém está vendo. Tem pessoas, irmãos, que querem começar por cima. Começando por cima não tem jeito. Servos de Deus, a orientação é: entre por baixo. E Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa noite, irmãos. Pessoas que estão procurando uma resposta de Deus. Deus, eu estou precisando de um grande milagre. Deus está dizendo: entre aonde ninguém quer entrar. Por baixo. Enquanto pessoas confiam em padrinhos, confiam em ajudas humanas, em parceiros, né, em pessoas para poder olhar para você ter a oportunidade. Não, servos de Deus, confia nas estratégias que Deus dá. E Deus está dando a estratégia: entre por baixo, aonde ninguém está vendo. Sabe o que isso representa, irmão? Jesus falou: quando você precisar de alguma coisa, vai para o seu quarto, em secreto, entre por baixo, fecha a porta e ore ao Pai: Pai nosso que estás no céu. Por baixo, irmão, sem ninguém ver, vai por baixo. Ei, pai, ô mãe, quer trazer vitória para sua família? Quer conquistar Jerusalém? Quer conquistar a terra prometida? Olha o Senhor dizendo: vai em secreto, vai por baixo. Vai por baixo, aonde ninguém está vendo. Vai orando, vai se humilhando, vai consagrando a sua vida. Vai na humildade, vai no silêncio, vai obedecendo a voz de Deus, que daqui a pouco você vai estar lá dentro e vai tomar posse daquilo que Deus te prometeu. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e diga: eu recebo. Davi, irmãos, ele entrou e agora ele conquistou Jerusalém. O interessante, irmãos, que a primeira vez que a Bíblia vai falar sobre Jerusalém é lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18, que não chamava Jerusalém, chamava Salém. Diga assim: Salém. E quem era o rei de Salém? Melquisedeque. Melquisedeque era um sumo sacerdote, um grande sacerdote. Ninguém sabe a origem dele, qual a família, qual a linhagem. Mas vai dizer que ele foi diante de Abraão. E quando Abraão teve um encontro com Melquisedeque, vai dizer que Abraão, ele entregou o dízimo, que ele havia falado com o Senhor: tudo que o Senhor me der, eu vou devolver o dízimo. Devolver para quem? Não tinha pastor, não tinha sacerdote, não tinha ninguém. Deus manda um sacerdote, irmão. Melquisedeque, Deus mandou descer do céu um sacerdote que era chamado também rei de Salém. Ele era rei e era sacerdote. E essa promessa é para mim e para você. Vai dizer a palavra de Deus que o Senhor nos constituiu reis e sacerdote. Deus está dizendo aqui para você, chefe de família: você, o reino que você já está reinando hoje é a sua casa, a sua família. E ali você é rei, você é sacerdote. Ali você tem a autoridade de Deus de entrar diante da arca do Senhor, diante da presença de Deus. Mas esse nome, irmãos, Jerusalém, vem de Salém e Jeru. Por quê? Porque
Jerusalém pertencia aos jebuseus, então vem de Jebus. Jebus, Salém. Salém pertencia aos jebuseus. Jebus, Salém, daí vem a palavra Jerusalém. Mas agora Jerusalém é chamada de a cidade de Davi. Davi entrou, irmãos, e vai dizer que quando ele tomou posse, o rei de Tiro ficou sabendo da conquista de Davi e falou: meu Deus, esse menino aí vai ter sucesso, eu vou mandar para ele o que ele precisa para poder edificar aquela cidade e transformar aquela cidade numa grande cidade, numa potência. E vai dizer que o rei de Tiro, irmãos, mandou madeira de cedro, mandou carpinteiro, mandou pedreiro para poder construir o palácio onde Davi ia morar. Deus se importa com a sua casa. Deus quer que você viva bem, viu? Sabe por quê? Você é um príncipe, uma princesa de Deus. Eu estou liberando uma palavra aqui, irmãos. Se uns 6 pegar aí, vocês vão contar o testemunho depois, que eu liberei quinta-feira até dezembro. Pessoas aqui vão provar de um grande milagre extraordinário. Aqui fora, irmão, pode chover fogo, pode cair o apocalipse, mas dentro da sua casa vai ser um cantinho do céu. O Senhor vai transformar a tua casa num palácio. Você não vai sentir medo, nem raiva, nem um mal-estar quando você entrar na sua casa. Você vai sentir alegria, você vai sentir prazer e paz, porque a presença de Deus vai habitar na sua casa. Mas olha só, irmão, olha Davi recebendo oferta, recebendo ajuda, chegando ajuda de longe. Se fosse outro cabeça dura, ia falar assim: Deus gosta tanto de mim, eu sou o cara. Ele ia ficar totalmente intoxicado e cego com as bênçãos que estava recebendo. Mas olha o que Davi falou, irmãos. Espera aí, eu posso ter uma casa boa, eu posso ter um palácio, mas está faltando o principal. O que está faltando, irmãos? O que está faltando? O que está faltando? Diga assim: eu posso ter uma casa, eu posso ter conforto, eu posso ter bênçãos materiais, mas o melhor não pode faltar. Eu já fui em casas aqui em Antunes, irmãos, casas, mansões de 2 andares, que quando a pessoa entrou para lá, disse assim: eu fiquei em depressão quando eu entrei nessa casa, eu não sinto prazer, eu não sinto alegria nessa casa. Sabe por quê? A pessoa ganhou a casa, conquistou a casa, mas não levou a presença de Deus para dentro da casa. Deus está dizendo: eu posso te dar empresa, eu posso te dar grandes negócios, eu posso te dar uma casa abençoada, mas não fique longe da minha presença. Davi falou: eu preciso trazer a arca. Onde está a arca? Aquilo que Saul não fez, Davi se importou. E vai dizer, irmãos, que ele reuniu todo Israel, reuniu todos os capitães de Israel, o exército, falou: vamos lá buscar. Onde está? Está na casa de Abinadab. Então Davi, ele vai buscar, irmãos, ele monta uma caravana e ele vai até a casa de Abinadab. Depois de 20 anos, Abinadab com a arca, de repente alguém bate a campainha. Estou fazendo uma brincadeira aqui, tá? Tlindom, quem é? É o rei Davi. Pois não, rei, majestade, eu vim buscar a arca. Cadê a arca? Ela está aí? Sim, Senhor, ela está aqui. Davi, quando ele olha a arca, irmãos, eu faço a conjectura, os olhos dele se enchem de lágrimas, porque aquela arca representa fisicamente a presença e a glória de Deus. E Davi está falando: se até aqui Deus já está me abençoando, vai me abençoar muito mais, porque agora eu não largo essa arca. Adorador é assim, irmão. Adorador pode ficar rico, adorador pode ganhar milhões, não tem nada que se compara à presença de Deus. E adorador também é assim, mas ele pode até perder tudo, ele pode descer a lona, mas uma coisa ele fala igual Davi: não tire de mim o teu Santo Espírito. Tem uma herança que você recebeu, que Jesus te deu, irmão, e é o Espírito Santo. Está dentro de você essa herança, está dentro de você essa riqueza. Não fique triste porque você não reformou a sua casa ainda. Não fique triste porque o auxílio emergencial não deu para fazer a reforma que você queria. Não fique triste porque você não foi promovido no seu trabalho. Não entristeça porque você não comprou o carro próprio, mas se alegre porque aquilo que é precioso de verdade está dentro de você. E você pode sentir aí agora o Santo Espírito.
Oh, aleluia. Irmãos, Davi, ele chegou mas Davi estava com pressa, irmão. Davi estava com pressa. Esse negócio de pressa é perigoso demais. Eu preciso levar essa arca de um jeito ou de outro. Como nós vamos levar, irmãos? E de repente, para a gente chegar mais rápido, escute o que eu vou dizer aqui. Alguém dá uma ideia diabólica para chegar mais rápido. Eu tenho uma ideia. Vamos colocar essa arca sobre rodas. Ao invés de carregar essa arca nos ombros, vamos colocar ela numa carroça. Temos uma carroça de boi aqui. Vamos colocar 2 boi aqui, forte, bombadão, veloz. E o senhor vai chegar lá no seu palácio com essa arca rapidinho. Davi ficou empolgado, irmãos. E olha, deixa eu falar uma coisa. Não se empolgue não, não cria pressa para nada não. Continue esperando o Senhor, é a melhor coisa que você faz. O diabo ele vem para apressar você para tomar decisões. Escute, o diabo apressa, mas o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você está para tomar uma decisão amanhã, tá? O diabo está apressando você, o Senhor está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Coloca a arca, irmãos, naquela carroça. E de repente, o filho de Abinadab, Uz, ele vai regendo aquela carroça e vai guiando. Mas vai dizer, irmãos, que eles caminharam ali por alguns quilômetros. Quem está gostando da mensagem, diga amém. Caminharam por alguns quilômetros, irmãos. E de repente, alguma coisa acontece no meio do caminho. Diz que um dos bois tropeçaram e a arca foi para cair. De repente, Uz, que representa força, Uz representa força humana, ele foi para segurar a arca. E o Senhor se irou contra ele e tirou a vida dele, irmãos. Só que aquela arca, ela foi para cair no lugar certo. Deus já tinha um plano para mais um endereço. Olha Deus repetindo de novo aqui: endereço, endereço, endereço. Deus tinha um endereço. Antes que essa arca chegasse em Jerusalém, na cidade de Davi, irmãos, Deus queria levar oportunidade para alguém que não era israelita, para um gentio. E de repente havia um endereço que era a casa de Obed-Edom. Diga assim: Obed-Edom. Irmãos, a palavra, o nome Obed-Edom significa servo do sangue. A palavra, o nome Obed-Edom significa servo do sangue. Obed-Edom, irmãos, recebeu uma honra de a arca ser guardada na casa dele. Porque nós lemos o versículo aqui nessa noite. Davi falou: como agora eu farei para levar essa arca para a minha presença diante de mim? Como eu vou fazer? Davi ficou com medo, ele pensou: ninguém tocar. Uz acabou de morrer aqui, como é que eu faço? E Davi ficou com medo e preocupado: como eu vou levar essa arca para Jerusalém? Então eles viram a casa de Obed-Edom, bateu na porta. O rei Davi deu uma ordem para que essa arca fique aí na sua casa até a segunda ordem. Obed-Edom não teve como negar, irmãos. Mas eu penso que Obed-Edom naquela hora, por não ser israelita, por ser um gentio, porque ele era filisteu, diz que ele era geteu, ele veio de Gate, ele era de Gate. Gate era a cidade do filisteu, o gigante Golias. Sabe quem era o herói da cidade de Obed-Edom? O gigante Golias, que Davi matou. E agora aquele menino que matou o gigante, o herói de Gate, chegou lá e falou assim: essa arca tem que ficar aqui na sua casa. Aquele homem recebeu com o coração aberto. Obed-Edom, irmão, colocou a arca lá. E vai dizer que durante 3 meses Obed-Edom foi abençoado em tudo que ele tinha. Pensa num homem, irmãos, que tudo que fazia dava errado. Obed-Edom, azarento, tudo que fazia dava errado, nada dava certo, o telefone tocava: oi, tá, tem um negócio ruim para te dar, uma notícia ruim, viu? Pensa num homem, tudo dava errado, o vento soprava ao contrário. De repente, com a arca lá dentro, irmão Wesley, tudo começou a dar certo. Tudo começou a dar certo. Se ele tinha uma hortinha lá que não pegava, no outro dia quando ele chegou, falou: engraçado, mulher, você mexeu nessa horta, você jogou algum adubo aqui? Não fiz nada. Meu Deus do céu, nunca vi essa horta tão bonita, tão produtiva. Irmãos, as coisas que estragavam sempre na casa de Obed-Edom, de repente param de estragar.
Irmãos, enfermidade não entrava mais ali, nem resfriado entrava naquela casa. Sabe por quê? Porque aonde está a presença e a glória de Deus, o mal não pode entrar. Eu digo aqui, irmão, você quer viver na paz de Deus? Leva a presença dele para a tua casa. Aonde você levar a presença dele, Deus garante a vitória, Deus garante a prosperidade, Deus garante a abundância. Vai dizer que ele foi abençoado em tudo, irmão, em tudo. Tudo que ele punha a mão dava certo, tudo que ele fazia dava certo, durante 3 meses. E eu quero liberar sobre a tua vida aqui nessa noite, que durante 3 meses, até dezembro, irmão. Isso é para quem crê. Alguns vai rir e falar, pastor, estou marcando data. Até a virada do ano, você vai provar, irmãos, é de uma coisa extraordinária de Deus na sua casa. Você vai começar a ver a partir de hoje, porque você vai sair daqui carregando a arca da aliança. A partir de hoje, irmão, seu telefone vai tocar para você ouvir notícias de milagre, notícias de bênção. Amanhã o teu chefe vai te chamar, irmão. Alguém vai te procurar para trazer uma mensagem de vitória sobre a tua vida, de bênção. As portas que estão fechadas vão se abrir. Recebe. E aonde você tocar, abençoado será. Só que tem um detalhe, irmão. Uz morreu. Ele morreu por quê? Porque ele tentou fazer com a força dele, do jeito dele. A arca ficou na casa de Abinadab 20 anos, nada aconteceu. Sabe por quê? Porque eles estavam confiando no mérito deles, pensando, nós somos bons demais, né? Colocaram a arca aqui, já tem 20 anos que a arca está aqui. Quando a pessoa se acha boa demais, irmão, Deus não opera, porque diz a palavra que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes. Quanto menor você for, quanto mais você entrar por baixo, chegar por baixo, mais Deus vai olhar e falar assim, esse aí eu vou exaltar. Porque na lei de Deus os últimos serão os primeiros, os menores serão os maiores. A graça de Deus vai pegar você, irmão, se você reconhecer que não é merecedor. Faça como Zaqueu, entra na minha casa, entra na minha vida, Senhor. Eu não mereço não, mas vai lá em casa lá. A minha casa não é digna, que o Senhor vai lá. Chama ele para entrar na sua casa, irmão. Chama ele para entrar na sua vida. Fala assim, eu não mereço, eu sou um pobre pecador, eu sou um miserável, não mereço, mas eu quero a tua presença na minha casa. Não é pela força, irmão. Zacarias capítulo 4 versículo 6 vai dizer, não é por força, mas é pelo Espírito de Deus. Você vai vencer, não é pela tua força, é pelo Santo Espírito. Você pode levantar a mão e receber. Diga assim, não é pela minha força, não é pela minha capacidade. Diga, irmão, mas é pelo teu Espírito, Senhor. Irmão, eu vou agora nesses 10 minutos final aqui, 10 minutinhos final, eu vou fechar a mensagem. Davi teve medo, Davi foi embora para Jerusalém novamente. A arca ficou na casa de Obed-edom. Nesses 3 meses que ficou lá, Obed-edom sendo abençoado, e Davi estava em mais uma guerra. Os filisteus se levantaram contra Davi. Vai dizer que os filisteus se levantaram, ficou sabendo que Davi foi ungido, irmãos. E o diabo é assim, quando ele sabe que alguém é ungido de Deus, ele se levanta. Diz lá, os filisteus ficaram sabendo que Davi foi ungido, se levantaram contra ele numa investida. Só que dessa vez Davi aprendeu uma coisa com o Senhor: consultar a Deus. Quando Davi foi buscar a arca, não diz que ele consultou a Deus, ele consultou os capitães, os generais. Mas vai dizer que agora nessa guerra contra os filisteus, Davi consultou a Deus. 1 Crônicas capítulo número 14 versículo 8 vai dizer que eles ouviram que Davi foi ungido, se levantaram contra ele. Versículo 10 vai dizer, então Davi consultou a Deus, eu devo atacar ou não? Agora Davi aprendeu, irmão. Não dê um passo, não tome uma decisão, se Deus não estiver confirmando a presença dele com você.
Davi foi precipitado quando foi buscar a arca, quis fazer do jeito dele, irmãos, e não adianta. Se você fizer do seu jeito, você pode estar com a motivação certa, você pode estar com o propósito certo, mas se fizer errado, precipitado, de qualquer jeito, dá errado. Deus não quer que você coloque o propósito que Ele te deu em cima de uma carroça. Deus não quer que você coloque o seu ministério, a sua chamada em cima de uma carroça. Sabe o que você deve fazer com a carroça? Toca fogo nela. E que é isso, pastor? Deus chamou todos vocês, chamou todos nós, irmãos, para o ministério. Deus chamou você para algo e Ele te ungiu para algo, mas você está colocando isso numa carroça. Você não quer ter um compromisso com Deus, não quer carregar o peso da responsabilidade. Então Davi, irmãos, ele venceu os filisteus. Sabe por que? Ele aprendeu uma coisa: consultar a Deus. Toda decisão que você tiver que tomar na sua vida é importante. O que você deve fazer? Consultar a Deus. Você está precisando de uma resposta de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Pode consultar Ele lá contigo. E o Senhor falou: pode ir que eu sou contigo, Davi. Eu vou te dar, vou entregar eles nas suas mãos. E Davi venceu, irmãos. Então de repente agora Davi está despojando toda a riqueza dos filisteus, irmão. E começou uma festa lá em Jerusalém. Olha aqui, ó. Davi tem Jerusalém, tem a cidade de Jerusalém, um palácio, casa nova. Venceram os maiores inimigos que eles tinham, filisteus. Mas faltava ainda uma coisa. O que faltava? Escute, irmão, você pode estar vivendo milagres de Deus, mas os milagres não se comparam a ter a presença de Deus. Pastor, estou tendo vitória, pastor, Deus está me abençoando, beleza, mas e a presença dele está com você? Você está sentindo a presença dele? Isso é o mais importante. A vida perde o sentido se você não sentir a presença de Deus, irmão. Você tem que sentir Ele, ouvir Ele falar com você, irmão. Deus pode te dar o que você quer, carro, casa, o que você quiser. Você vai descobrir que isso não vai trazer alegria para você. Tem pessoas que falam: quando eu casar eu vou ser feliz. Aí casa, depois a minha vida virou um inferno. Estava desempregado, depois arrumou um emprego. Só começa a reclamar e murmurar: não estou aguentando mais a minha vida. Sabe por que você não está aguentando? Está faltando uma coisa na sua vida. O que está faltando? O que está faltando para nós, irmão? Podemos ganhar o mundo todo, mas se nós não tivermos a presença de Deus, tudo é em vão. E o Senhor, Ele quer que nós reconciliemos com Ele novamente. Davi, irmãos, mais uma vez ele foi insistente. Irmãos, não desista, continue buscando a presença de Deus. Não desista. Davi não desistiu. Tem gente que desiste muito fácil. Não desista. Davi tomou mais uma decisão: dessa vez eu vou, e eu vou trazer essa arca. Só que ele aprendeu uma coisa: só que dessa vez eu vou consultar a Deus. Deus, como eu faço? Irmãos, e vai dizer a palavra do Senhor que Davi, então, mais uma vez, ele reúne os levitas, o sacerdote. Olha agora aqui, irmãos, aqui é o desfecho da mensagem. Ele dá uma ordem assim: olha, primeira coisa, preciso preparar um lugar para essa arca. Primeira coisa, não adianta eu trazer a arca se eu não tiver um lugar para colocar ela aqui. Deus mostrou para ele: você precisa preparar um lugar. E vai dizer que dentro da casa de Davi, no palácio, irmãos, ele armou uma tenda com tudo que tinha de melhor, e disse: nessa tenda vai estar a arca da aliança. Escute, você quer levar a presença de Deus para a sua vida? Prepara um lugar para ela pousar. Prepare um lugar para o Espírito Santo pousar. Ele pode pousar no seu coração aí, irmão. Espera aí, você quer o Espírito Santo, mas ele te pergunta: tem um lugar para mim aí dentro, aí no seu coração? Tem um lugar? Tem um lugarzinho aí? Eis que estou à porta e bato. Ou você está ocupado com outras coisas? Você quer Ele, mas não tem um lugar para Ele. O Senhor está dizendo: abra o teu coração agora, prepara o lugar, porque o Senhor vai encher com a presença do Espírito Santo. Você quer Ele, irmão? Você quer Ele? Quer Ele? Davi, ele não podia viver sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus.
Então Davi preparou, irmãos. Capítulo 15 vai falar sobre isso. Depois Davi dá a segunda ordem: ninguém pode levar essa arca, somente os levitas. Êxodo 25, versículo 12 até o 15. Só os escolhidos, só os ungidos, só aquele que foi separado por Deus. O Senhor não vai dar o Espírito Santo para qualquer um, não, irmão. Você pode até sentir a presença dele aqui, mas ele habitar é apenas naqueles que o Senhor escolheu e chamou, aqueles que realmente se entregou para Deus. Você pode vir no culto aqui, irmãos, e sentir: não, eu senti a presença de Deus aqui, maravilha. Mas outra coisa é ele habitar dentro de você. E eu vou dizer uma coisa, irmão: melhor do que sentir e arrepiar é viver com ele dentro do seu coração. E Deus está dizendo isso: eu não quero que a minha igreja só se arrepia, eu não quero que o meu povo só sinta a minha presença no domingo, mas eu quero que eles carreguem a minha presença aonde eles forem. Eu quero que as pessoas lá fora olhem para você e falem: você é diferente, o que você tem? Você carrega uma coisa diferente. Quando você fala, eu sinto algo diferente. Quando você está perto de mim, eu sinto algo diferente. Irmão, aonde você estiver, você não vai levar destruição nem desastre, você vai levar bênção, bênção, bênção. Quer receber essa unção aí, irmão? Diga assim: a partir de hoje, aonde eu for, não vai ter mais acidente, não vai ter mais prejuízo, não vai ter mais desastre, não vai ter mais tristeza, porque a glória de Deus está morando dentro de mim. Mas a terceira decisão de Davi, depois que consultou a Deus, foi capítulo 15, versículo 12. Vai dizer assim, irmãos: chefes de famílias. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 12, vai dizer: chefes de famílias, vocês são os chefes das famílias dos levitas, santifiquem-se. Santifiquem-se. A terceira ordem de Deus para a igreja aqui hoje, irmão, depois que preparou um lugar, depois que você entendeu que você foi separado por Deus, agora é isso aqui: santifique a sua vida. Quer que a sua família seja salva, seja liberta? Santifique você por eles. Pastor, na minha família tem vício, na minha família tem depressão, na minha família tem divórcio, na minha família tem suicídio, na minha família tem câncer, na minha família tem macumba, na minha família tem prostituição. O Senhor está dizendo: santifique a sua vida, chefe de família. Santifique a ordem aqui, irmãos. Eu quero que você depois marque esse versículo, 1 Crônicas 14, 15, aliás, versículo 12. A ordem de Deus para os chefes de família: santifique vocês. Santifique, santifique. Mas depois, a quarta ordem de Deus para Davi foi: essa arca deve ser carregada nos ombros e não numa carroça. Como lá em Êxodo 25 estava escrito, deve ser levado, coloca a vara sobre a arca e coloque nos ombros. Sabe por quê, irmãos? Jesus, ele disse assim, Mateus 11, 29, 30: tomai sobre vós o meu jugo. Coloque sobre você o meu jugo. A arca é pesada, mas dá para carregar. A presença de Deus vai trazer um peso, mas é peso de glória para a eternidade. Aleluia. O Senhor quer que você assuma a responsabilidade de crente, de adorador, porque o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Deus, ele quer que você seja um portador da glória e da presença dele, irmão, mas você precisa assumir essa responsabilidade, tomar sobre você o jugo dele. Ele falou: se aprendei de mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, não é pesado. Coloque essa arca sobre você, irmão, ela é leve, é suave, é suave. Recebe aí a presença do Espírito Santo, recebe. Mas a quinta ordem de Davi também foi sobre o louvor. Louvor, irmãos, adoração. Isso aqui, Deus gosta disso aqui, viu, irmãos? Tocadores, cantores, Deus gosta disso. Da primeira vez, Davi também levou a banda dele, irmão. Davi falou: ei, banda, vamos lá, vamos buscar a arca. E alguém diz assim: o louvor é tão bom que o louvor nos conecta na presença de Deus. Está errado. Davi levou o ministério de louvor a primeira vez, só que não adiantou muita coisa. Mesmo eles tocando, fazendo louvor, mas estava em desobediência. Deus fez com que o boi tropeçasse.
Dessa vez agora está levando o ministério de louvor, está levando a banda, levando os cantores e tocadores. Só que dessa vez eles estão em obediência com a palavra de Deus. Então Deus recebe o louvor. Irmão, você pode chegar aqui e cantar bonito. Pode cantar bonito. O louvor me coloca na presença. Não, o que te coloca na presença de Deus é a sua obediência à palavra de Deus. O louvor é para aquele que já está na presença de Deus. Quem já está na presença de Deus já está louvando e adorando ao Senhor. Que maravilha, irmãos. Louvor, adoração, trombetas tocando, cantores cantando, trombeta anunciando. A arca está voltando para o seu lugar. Que maravilha, irmãos. Deus gosta de barulho. Igreja tem que ter barulho. Mas não é só barulho, tem que ter santidade, obediência. Dá para fazer um barulhinho aí, irmão? Dá para fazer um barulhinho? Mas em primeiro lugar, a presença de Deus tem que estar dentro de você. Ele quer ouvir um louvor da sua boca, mas cheio da presença dele. Jesus falou: eu vou enviar o meu Espírito e ele me glorificará. Ele vai glorificar Jesus dentro de você. Irmãos, Obed-Edom, quando ele viu que a caravana estava de novo na casa dele, Davi, e vai dizer que tinha milhares de israelitas com Davi. Irmãos, todo Israel foi para a casa de Obed-Edom. Quando a presença de Deus está na casa de alguém, a multidão vai procurar você. Tinha milhares, irmão André, de pessoas com Davi. Música, tocadores, sacerdotes, levitas. Era uma nação inteira na frente da casa de Obed-Edom. De repente a campainha toca, alguém bate na porta. Quando ele sai, ele vê uma multidão. Obed-Edom, foi bom a arca na sua casa? Que bênção, Davi. Davi, 3 meses de milagre, um atrás do outro. Não tem como eu te contar tudo, senão vou passar a noite inteira. É muita bênção, Davi. Pois é, Obed, vou ter que levar essa arca para o lugar dela. Eu já preparei um lugar para ela lá no meu palácio. Obed falou: não é possível. Não é possível, Davi. Eu não posso viver mais longe dessa arca, Davi. É ela que nutre a minha vida, é ela que garante a minha vitória. Davi olhou e falou: eu tenho que levar essa arca. Obed falou: nós vamos ter que negociar aqui. Eu não sou israelita, eu não sou judeu, eu não sou circuncidado. Eu pertencia aqui aos filisteus. Adorava a Dagon, já tirei a imagem de Dagon de dentro de casa, fiz uma limpeza aqui, porque eu fiquei apaixonado com a presença do teu Deus. Eu não posso viver longe dessa presença. Quem está falando isso é um ímpio. Tem gente que vai entrar nessa igreja aqui pela primeira vez, irmão, e vai sair daqui carregado com a glória de Deus, enquanto outros estão há 20 anos na igreja e não vivem a presença de Deus. Obed falou: eu estou disposto a mudar a minha vida totalmente para não ficar longe dessa arca. Me leve contigo, Davi, me leve contigo. Tá gostoso aqui hoje, irmão? Tá gostoso? Leve esse prazer, essa paz para sua casa. Leve e fala: eu não posso ficar sem ela mais. Eu não posso. Pra sempre exaltado. Sinta aí, sinta. Sem pressa. Dessa vez não é com pressa. Não é com pressa que você vai receber o Espírito Santo. Não é com pressa que Ele vai avivar você. Irmão, a sexta decisão que Davi tomou. Escute, sexta decisão, Obed-Edom: você vai ser o porteiro da tenda da arca. Só tem uma vaga e essa vaga é para você. Existe uma vaga por aí, essa vaga é sua, irmão. Davi escolheu ele e falou: a partir de agora você vai ser um de nós. Você vai trabalhar no meu palácio. E o seu trabalho, já que você ama tanto essa arca, você vai trabalhar perto dela e vigiando quem entra e quem sai.
Jesus chamou Pedro e falou: Pedro, eu te darei as chaves do reino. Você vai abrir a porta e ninguém vai fechar. Você vai fechar e ninguém vai abrir. Ah, irmão, Apocalipse vai dizer: eu tenho a chave de Davi que fecha, ninguém abre, abre, ninguém fecha. Davi deu essa chave para Obed, disse: Obed, a partir de agora você vai decidir quem vai entrar e quem vai sair. Deus escolhe quem não é para ser. Deus escolheu você, está colocando a chave de Davi na sua mão. Através de você, muita gente vai entrar na presença de Deus. Através de você, muita gente vai se render aos pés de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora olha aqui, irmão, escute. Está tudo pronto, tudo certo. Obed-edom está feliz, promovido. Vamos embora, mulher, ajunta tudo, vamos embora. Vamos embora. Vida nova. Quando chega a presença de Deus, a nossa vida muda. Mas agora, irmãos, o mais importante, escute, olha para mim aqui. Faz um suspense aí, Léo. Vai dizer, irmãos, que Deus havia passado uma coordenação para Davi, o seguinte: 2 Samuel 6,13. Quando eles saíram da casa de Obed-edom, irmãos, a cada 6 passos, olha para mim, no 7º passo eles paravam, levantavam o altar, matavam um boi e um animal gordo e continuava carregando a arca. 1, 2. Peraí, a primeira vez foram com pressa, põe numa carroça, acelera isso aí, vamos chegar rápido. A segunda vez Deus falou: é devagar. A cada 6 passos, 1, adorando, cantando, adorando e dando glória a Deus. 2, 3, no 7º, pare tudo. Levante o altar, derrame o sangue. Aí você vai lembrar do nome de Obed-edom, servo do sangue. E Deus está dizendo: quer andar na minha presença? É o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro. Não dê um passo sem o sangue do Cordeiro. Não saia da direção do Cordeiro. Lembra que eu disse para você que Davi tomou 6 decisões, 6 passos, e no 7º, sacrifício. Vai dizer, irmãos, que Davi, ele foi fazendo isso até chegar na onde ele havia preparado para colocar a arca da aliança. Nós temos 7 dias da semana, irmãos. Você tem 6 dias para trabalhar. E nesses 6 dias que você trabalhar, você deve fazer tudo que eu disse aqui. Você deve lembrar que você é ungido de Deus. Você deve carregar a responsabilidade, a arca no ombro. Você deve santificar a sua vida, a sua família. Você deve louvar a Deus com muita alegria, com muito júbilo. E deve lembrar que tem uma chave que abre porta e que fecha. 6 dias, mas no 7º é o descanso, o sacrifício. Para tudo, para. 6 dias você trabalha, 1 dia do Senhor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Tem pessoas que até isso quebra, tem pessoas que até isso tropeça. Jesus falou assim: se um dos seus olhos te fazem tropeçar, arranque e joga fora. Pare de tropeçar nessa caminhada, igreja minha. Pare de tropeçar a cada passo que você der, que seja na minha presença. Pare de tropeçar, pare de errar, pare de colocar outras coisas no lugar da presença de Deus. O dia do Senhor é inegociável. E hoje é o dia do Senhor, irmão. Hoje é o dia que você vai oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo. Mas amanhã você vai dar o primeiro passo. Você é ungido, escolhido. Santifique a sua casa. Carregue a arca no ombro. Se movimente na presença de Deus. Assuma a responsabilidade de um adorador. Louve com toda a sua força, com toda a sua alegria, com todo o seu júbilo. Você tem a chave que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Mas no 7º dia, pare tudo e
levante um altar para o Senhor. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Pastor, devo fazer isso até quando? Até o dia que o Senhor vier nos buscar. Coloque-se de pé, igreja. Irmãos, nós estamos em uma caminhada rumo à Nova Jerusalém. Quem está nessa caminhada aqui, dê um glória a Deus. Nós estamos caminhando, irmãos, dia após dia. Pastor, por que eu tenho que vir no culto toda semana? Porque faz parte dos nossos passos. Irmão, continua concentrando que eu vou entregar algo de Deus aqui para você. Escute. Não tropece, irmão. Não deixa de vir na presença de Deus por causa de um Netflix, por causa de um churrasco, por causa de um aniversário. Não deixe de carregar a presença de Deus para poder se interter com as coisas dessa vida, porque Ele te tirou do Egito, tirou você da escravidão para ir para uma terra que emana leite e mel, para uma terra prometida. Quem está sentindo a presença de Jesus aqui? Você pode adorar o Senhor um pouquinho? Nós estamos nessa caminhada, irmãos, e sabe quem Davi representa? Davi, ele representa Jesus, a tipologia de Jesus. Quando Davi, ele vai a primeira vez buscar a arca e não consegue levar, representa que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Israel rejeitou Jesus. Mas a salvação agora foi para Obed-Edom, que representa eu e você. Você é Obed, você é Obed. A unção que estava na casa de Obed-Edom está sobre você. Os judeus não quiseram, mas você quis. E Deus está manifestando uma graça na sua vida, irmão, que você não merece, mas vai ser algo poderoso. Escute. A segunda vez agora que Davi vai à casa de Obed-Edom, representa a vinda do Senhor, irmão. Que maravilha, você gosta de ouvir mensagens sobre o arrebatamento? Vinda do Senhor, Jesus, ele representa, irmãos, Davi representa Jesus. Os anciões que foram com Davi representam os 24 anciões. Os capitãos representam os querubins e os arcanjos. As milhares de soldados que estavam ali representam os anjos. A arca representa a salvação pela fé no Evangelho. Obed-Edom representa a salvação dos gentios. Eu e você, irmão, com a chave de Davi. Os levitas que estavam lá tocando seus instrumentos representam aqueles que morreram em Cristo e serão ressuscitados, e nós encontraremos com eles nas nuvens. Ah, poderoso Deus! Vai dizer, irmãos, escute, irmão, olha aqui, irmão. Davi entrando em Jerusalém, vai dizer que ele vestiu de vestes de linho fino. Davi tirou a roupa dele e colocou, irmã Nilce, vestes sacerdotais. Vai dizer lá, estola sacerdotal, veste de linho fino. Isso significa Jesus. Apocalipse capítulo 1, quando João viu Jesus vestido de vestes brancas, de linho fino, com um peitoral de pedras preciosas. Aquela alegria que estava, irmãos, daquele povo que estava rumo a Jerusalém, representa o avivamento que vai nos levar na direção da vinda de Jesus, do nosso encontro com o Senhor, irmãos. Um avivamento está para descer sobre a igreja. Nós vamos louvar de todo o nosso coração e adorar com muita alegria, irmãos, porque vamos encontrar com Ele. Você pode levantar as mãos e agradecer a Ele. As buzinas que eram tocadas, trombetas, representam as trombetas que soarão, e as pragas vão descer sobre a terra, o juízo de Deus. Mas nós vamos estar tocando as buzinas, mas debaixo do avivamento, debaixo da presença de Deus. Comece a ver Jesus pelos olhos da fé. E ao Cordeiro, seja o louvor. Adore com muita força agora, com todo o teu coração. Assentado no trono. Eu estou profetizando na sua vida, irmão. Você vai viver ainda muitos milagres neste pouco tempo que nós temos. Antes ainda da vinda de Jesus, Obed-Edom, você vai viver os milagres dele. A tua casa vai viver os milagres do Senhor.
Antes que o Senhor venha sobre as nuvens e todo olho verá, a tua casa vai provar dos milagres de Deus. Santifique a sua vida agora, santifique-se. Pelos séculos dos séculos. Deixa eu ver a igreja cantar poderoso Deus. Poderoso. Segura um pouquinho, segura aí nesse fundo aí. Escute, irmão, fecha os olhos. A entrada de Davi com a arca e com milhares e milhares representa a igreja entrando na Nova Jerusalém com Jesus. Aleluia, você pode ver isso. Aleluia. Irmãos, e a palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse capítulo 11 que quando a última trombeta tocar, Paulo também diz em 1 Coríntios 15, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão. Após essa ressurreição, irmãos, da igreja, nós vamos entrar uma grande multidão nas mansões celestiais, com Jesus à nossa frente. E vai dizer Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Lembra da arca, irmão? Lembra da arca? Pergunta assim para mim, aonde está a arca? Ninguém ia me perguntar? Está lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se achava no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. Quando a igreja for arrebatada e ressuscitada, nós vamos chegar lá, irmão Wesley, e Jesus vai falar assim, lembra da arca que Davi foi buscar? Olha onde ela está. Eu quero ver essa arca, você também vai ver, irmão. Mas hoje você é a arca da aliança. Jesus está dentro de você. Põe a mão no teu coração, quero orar, finalizando, abençoando a tua vida. Minha alma anseia por ti. Senhor, eu quero abençoar cada vida. Eu quero abençoar, Senhor, que cada coração venha a ser transformado. Dê um novo coração e um novo espírito. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo agora. Vai. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Toque as buzinas, toque a trombeta em Sião. Por ti, por ti. Você não pode viver sem essa presença. Nós não podemos viver sem essa presença. Obrigado, Senhor. Minha alma anseia por ti. Aplauda Ele então, irmãos, e diga obrigado, Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, irmão. Obrigado aí pela perseverança. Dia de ceia, passa um pouquinho do horário aí, mas está na bênção, amém? Nós vamos avisar aqui, irmãos, a partir de amanhã, 6 horas da manhã, estaremos aqui em oração. A irmã Zeni vai estar responsável aqui, todo dia 6 horas da manhã. Quem for trabalhar, a ideia, passe aqui e ore um pouquinho em nome de Jesus, amém? Você é convidado também. Terça-feira tem um culto de oração, quinta-feira o culto da vitória, através da ministração da palavra do Senhor, e domingo os avisos são normais. Feche seus olhos. Senhor Jesus, quero te agradecer por tudo, pela tua palavra, por tudo que nós sentimos e ouvimos, ó Pai. Que cada um venha colocar nos seus ombros a arca da sua presença e voltar para a sua casa, levando a sua glória. Deus, e eu fecho e encerro esse culto, liberando a palavra profética. 3 meses de um mover sobrenatural. Leve a presença e seja abençoado. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos e todos. Então vai em paz em nome de Jesus. Só tu uma bênção. Solta o som, DJ. Ai, devagar. Só eu tinha que ter uns 3 milhas aqui, isso.